Olá, pessoal! Vamos para mais uma aula do nosso curso de elaboração e redação de texto científico. O nosso assunto hoje será como escrever a seção de material e métodos. É tão importante quanto o pesquisador divulgar os resultados do seu estudo científico, ele escrever de forma clara como os resultados foram obtidos. Eu gosto sempre de começar essa aula com essa frase. A ciência é um sistema de conhecimento que fornece observações reprodutíveis. Então, um material e métodos muito bem descrito vai garantir essa reprodutibilidade. O termo-chave aqui é a palavra reprodutível, né? O que vai garantir que as observações ou resultados de um dado estudo científico sejam válidos se puderem ser reproduzidos de forma consistente. Bom, a gente pode descrever aí, simplificadamente, esses três passos principais para a obtenção dos resultados, né? Que nada mais é do que a cereja do bolo, né? Do estudo científico. Bom, a gente passa, então, pela parte de desenho do estudo, obtenção da amostra e análise dos dados. O objetivo principal da seção de material e métodos é descrever o projeto experimental e fornecer detalhes suficientes para que outro pesquisador consiga reproduzir o experimento. Então, é o passo a passo de como o estudo foi realizado para a obtenção dos resultados. Em alguns periódicos, a seção de material e métodos também recebe outra nomenclatura, né, de Subjects and Methods ou simplesmente Methods. Isso aí varia de revista para revista. Os autores devem explicar claramente como o estudo foi realizado, né, a fim de quê? Né, com o objetivo de permitir que os leitores avaliem a pesquisa realizada, permitir que o estudo seja replicado. Embora esta seção não se destine a fornecer um tutorial passo a passo, os autores devem declarar sistematicamente o que foi feito no estudo, como ele foi feito, como os dados foram coletados, como a amostragem foi feita, o local onde os dados foram coletados e como os dados foram analisados. Bom, é fato que o espaço disponível nas revistas científicas para a publicação dos artigos é limitado, né? Cada tipo de artigo e cada revista tem esse número de palavras aí definido no guia para autores e que deve ser seguido. Então, os autores têm que ter a capacidade de escrever, né, o material e método de forma sistemática, explicando o passo a passo de forma resumida, mas informativa ao mesmo tempo, de forma a propiciar, né, que esse passo a passo seja reproduzido por outros pesquisadores. Então, o que descreve bem, né, essa etapa aí de colocar os dados no artigo, né, de escrever bem essa parte de material e métodos, é integridade versus brevidade, né? Aqui o autor terá que trilhar a linha entre a integridade, que é fornecer todos os detalhes para a replicação do estudo, e ao mesmo tempo passar pela brevidade, né? Já que existe um número limitado de palavras, né, para se colocar no artigo científico. O propósito do material e métodos, então, é escrever como os resultados foram obtidos. Tem algumas perguntas que podem nortear a descrição do material e métodos, como o que, quanto, com que frequência, onde, quando e por quê, né? Para responder essas questões aí e auxiliar na descrição do material e métodos. Qual ou quem foram os participantes do estudo? Né? Isso aí deve ser descrito inicialmente aí no material e métodos. Um dos primeiros parágrafos aí dessa seção é a descrição da amostra, né? Ou seja, dos participantes do estudo. Qual foi o desenho do estudo? Né? É um estudo
de corte, é um estudo caso-controle, é um ensaio clínico, é um estudo de relato de caso. Então, isso também é uma das primeiras coisas que devem ser declaradas aí na seção de material e métodos. Se houve alguma intervenção no estudo, qual a intervenção que foi, qual o tipo de tratamento, né? Isso tudo tem que estar descrito. Quais métodos estatísticos foram usados, também é uma das partes finais aí de material e métodos, é a descrição dos métodos estatísticos, né, utilizados para a análise dos dados. Os autores devem seguir exatamente as instruções para autores. Então, cada revista tem o guia de autores que vem com informações importantes, né, que devem ser seguidas para a descrição dessa seção de material e métodos, assim como para a descrição das outras seções do artigo. Ser sistemático, né, como eu falei, tentar ser íntegro e breve ao mesmo tempo. Escrever essa seção de material e métodos como se alguém fizesse o estudo. Então, para não esquecer nenhum detalhe, né? É como se uma pessoa estivesse desenvolvendo o estudo na sua frente. Você vai escrevendo passo a passo, né, desse desenvolvimento do estudo, para não esquecer de nada. Uma dica é organizar a descrição dos experimentos de forma cronológica. Isso facilita muito, né, a visualização de como o passo a passo foi feito. Usar subtítulos, né, onde for apropriado, né, para escrever a amostra, né, para escrever depois as medições, para escrever depois a análise estatística. Esses subtítulos podem ser usados dentro da seção de material e métodos para facilitar, né, a visualização. Então, inicialmente, né, a gente descreve o plano da pesquisa, né, o tipo de estudo, o desenho do estudo. Na sequência, né, o material utilizado, né, no caso, os indivíduos sujeitos da pesquisa. E, na sequência, os métodos utilizados, tanto para medir, né, os métodos relacionados com alguma intervenção que foi feita, os métodos utilizados para as análises estatísticas. Então, vamos dizer assim, esse final aí da seção de material e métodos deve ser direcionado para a descrição dos métodos utilizados. Se a gente pudesse, então, resumir, né, a seção de material e métodos em 3 etapas, né, a gente poderia citar aqui resumidamente, né, que a primeira delas seria o detalhamento do desenho do estudo, né, ou seja, o protocolo utilizado na realização do estudo, a definição dos pacientes, né, dos sujeitos da pesquisa, sejam eles humanos ou animais. Lembrar aqui de definir muito bem na seção de descrição de amostra se teve grupo caso, grupo controle, como que isso foi selecionado, como que isso foi pareado. É super importante deixar esses detalhes descritos. E, por fim, na terceira etapa, né, detalhar os métodos usados, né, como foi feita a condução do estudo, como as medidas foram feitas, como as intervenções foram feitas, como os tratamentos foram realizados, se teve acompanhamento dos pacientes e como a análise dos dados foi realizada. Bom, uma forma, então, fica aí como sugestão para a organização dos materiais e métodos, né, como eu já falei, é tentar colocar isso de uma forma cronológica, né? Primeira coisa que é feita é o desenho do estudo, né? E depois vem a parte de seleção de amostra, descrição dos critérios de aceitação e de exclusão dos participantes. Então, isso seria uma forma bem didática, né, de descrever esse passo a passo e facilitar a compreensão por parte do leitor. Então, descrever o que foi feito primeiro, né, usando essa ordem cronológica, como que foi feito, por exemplo, a coleta de amostra, algum procedimento laboratorial, de histologia, as análises bioquímicas, citando os equipamentos utilizados, se for o caso, e análise estatística e métodos utilizados. Tipo de estudo, né? A gente pode também colocar isso como um dos primeiros subtópicos aí do material métodos, é tipo de estudo, né? Lembrando bem de classificar bem o estudo, né? A classificação completa, né? Se ele foi o tipo de estudo mesmo, se ele é retrospectivo, prospectivo, coorte, caso controle, ensaio clínico.
se ele é observacional ou se teve alguma intervenção, tentar deixar isso descrito da maneira mais completa possível. E aí, depois, seguido, vem o que foi estudado, né, a população, as amostras de animais ou pacientes, o que foi medido. Esse é um subtópico muito importante, né? São as variáveis, né, que foram incluídas no estudo, como que elas foram coletadas, como que elas foram medidas, né? Sobretudo, isso é muito importante, né? Analgesia, níveis de colesterol, qual que é a unidade de medida utilizada, batimentos cardíacos por minuto, ritmo de filtração glomerular estimado, como que isso foi, né, como que isso foi obtido, essa medida. Como foram feitas as medições dos dados, né? Por meio de exames laboratoriais, questionários, validações histológicas. Então, os autores devem descrever, além das variáveis, como essas variáveis foram medidas, os métodos utilizados, né? As unidades de medidas e os métodos utilizados para obtenção dessas variáveis. Uma parte também super importante, né? Como foi realizada a análise dos dados, né? Informar a precisão, a frequência das medições, né? Por exemplo, se uma variável vai ser coletada só num determinado tempo, ou se ela vai ser coletada no segundo momento, né? Duas observações. Informar as limitações, né? Desses métodos. Informar o tempo de acompanhamento, se houver. Informar dados perdidos, isso é muito importante, é uma coisa que às vezes os estudos não trazem. Tem que ser informado nessa parte de análise como que esses dados faltantes foram tratados, né? Porque é muito difícil a gente ter um banco de dados 100% completo, né? A gente pode ter, sim, às vezes é permitido, sim, alguns dados faltantes, né? A gente tem que ter uma análise crítica sobre os dados para não, né, ainda mais se for um grupo pequeno de pacientes e um dado mais difícil de obter, a gente tem que ter uma análise crítica e verificar, né, se realmente o dado faltante, né, se o paciente com algum dado faltante vai ser incluído ou excluído da amostra. Mas isso tudo os pesquisadores têm que definir, né, antes da coleta dos dados. Aliás, essa parte de material e métodos, né, eu já deveria ter falado isso mais no início da aula, mas ela é uma das seções que devem ser descritas antes, né, de tudo. É o planejamento do seu estudo. Assim como a revisão da literatura, né, que compõe a introdução, deve ser uma das primeiras seções a serem escritas, o material e métodos também, né, que nada mais é do que o planejamento do seu estudo. Então, essa definição aí do que vai ser feito, como vai ser feito, quando, onde, isso tudo aí é planejamento. E isso inclui, né, essa parte de análise de dados, né, e quais os critérios que vão ser utilizados para incluir ou excluir as amostras. E isso passa aí, né, levando-se em consideração os dados perdidos. Outra coisa também que deve ser analisada, né, e descrita na parte de análise, é como foram tratados os outliers. Eles foram excluídos, né, eles foram incluídos na análise, como que eles foram analisados nesse caso. Informar brevemente os testes estatísticos utilizados, né, sem dar muitos detalhes, se for um teste muito utilizado, já muito bem descrito na literatura, não precisa ficar dando muito detalhe do teste, você pode até citar alguma referência, se for um teste mais novo, né, ou pouco utilizado, mas realmente é citar todos os testes e métodos utilizados, mas sem dar muito detalhes. Explicar qualquer transformação feita com os dados, o motivo do uso do teste estatístico, consultar, né, se houver alguma dúvida para descrever essas análises, ou mesmo para fazer as análises estatísticas, né? Um estaticista ou um bioestaticista deve ser sempre verificado, deve ser sempre consultado, né? Lembrar de escrever também nessa seção o tamanho da amostra, o poder estatístico, as transformações de variáveis, né? O nível de significância dos testes estatísticos, né? Que foi adotado no estudo. Então, essa parte é extremamente importante, né? E realmente tem que estar muito bem descrita para garantir, né, que o estudo seja
reprodutível. Tem muita dúvida, né? Tem gente que tem muita dúvida com relação ao tempo verbal que deve ser escrito a seção de material e métodos. Escreva tudo o que foi feito sempre no passado, porque já foi feito, né? O artigo já tem até resultados, então todo o material e métodos já foi executado. Usando voz ativa ou passiva. O mais comum realmente é a voz passiva, né? Eu trouxe aqui 2 exemplos, porque a voz ativa ela vai remeter a um entendimento de impessoalidade, né? Esses 2 exemplos que eu trouxe aqui de voz passiva, as amostras foram avaliadas pelo método de PCR, transformando isso em voz ativa. Analisamos as amostras pelo método de PCR. Então, assim, isso não é muito comum ter essa impessoalidade em textos científicos, então o mais recomendado é que seja voz passiva, como nesse segundo exemplo. As variáveis foram estudadas. Se tiver algum fluxograma, alguma tabela, alguma figura no material e métodos, a forma de escrever é um pouco diferente, né? Escrever no presente apenas que é mostrado. Nesse exemplo aqui, o fluxograma 1 apresenta, né, a seleção das amostras, né? É bastante comum em trabalhos científicos, ao invés de texto, né, alguma parte do material e método ser descrita em forma de fluxograma ou figura. Outro exemplo, a tabela mostra, né? Então, apresenta e mostra, né? Vocês podem observar que está no presente, né? Fica muito estranho eu colocar se o fluxograma 1 mostrou a seleção das amostras. O fluxograma 1 apresenta ou mostra a seleção das amostras. Então, tem essa variabilidade aí da forma mais correta de escrever, né? Com relação ao tempo verbal. Tentar escrever com elegância, né? É muito importante que revisões, né, sejam feitas no texto antes da submissão, né, do artigo ou do manuscrito para a revista científica, porque a gente, à medida que a gente vai lendo, que mais uma pessoa vai lendo, né, vão sendo corrigidas, né, algumas formas deselegantes de escrever, né? Eu trouxe um exemplo aqui de uma forma deselegante e uma sugestão, né, para melhorar o texto e torná-lo mais elegante. Então, nesse exemplo aqui, né, para testar os efeitos da imunossupressão in vitro, diferentes concentrações de imunossupressores foram acrescentadas ou não a cada cultura. Uma sugestão para melhorar isso, né, que tem um probleminha, acrescentadas ou não ficou muito legal essa forma de escrever. Então, sugerindo aqui uma melhora, para testar os efeitos da imunossupressão in vitro, diferentes concentrações de imunossupressores foram acrescentados em cada cultura. Culturas celulares controle não continham o medicamento. Então, ficou bem mais elegante, né? Realmente, isso aqui não está muito bacana, não. Então, é só com várias leituras, né, que os autores fazem que esses errinhos vão sendo corrigidos e o texto melhorado. Como que deve ser a descrição de alguma metodologia que você usou no seu estudo e que você quer adicioná-la no material métodos? Realmente, se for uma metodologia já bem utilizada, bem conhecida, não precisa realmente de descrever o passo a passo dessa metodologia, né? Você simplesmente referencia a metodologia no texto do material métodos, né? Colocando referência bibliográfica, que o leitor vai atrás da referência se for interesse dele. Então, nesse caso aqui, é uma metodologia bem conhecida, né, para extração de DNA genômico. Nessas amostras, o DNA genômico foi extraído pelo método de Salthout, descrito por Miller e colaboradores em 1988. Né? Não precisa de eu descrever o que é essa metodologia, se eu citar essa referência aqui no final. Isso é muito bom porque vai poupar palavras, né? É inviável escrever uma metodologia na íntegra, né, de uma técnica descrita há muito tempo. Vale citar a referência. Metodologia pouco conhecida, ou quando ela é modificada pelos pesquisadores, né, incluir uma breve explicação. Né? Nesse caso aqui, nesse exemplo. Nessas amostras, o DNA genômico foi extraído pelo método modificado, né? Então, esse método, ele teve uma modificação, e os autores querem publicar essa modificação,
método modificado de Salthout, descrito por Miller e colaboradores em 1988, cita a referência. E aqui cita uma breve descrição do que foi essa modificação. O tempo de lise celular e de incubação foram aumentados em 10 minutos para melhor remoção das hemácias e a exposição do DNA genômico. Então, uma breve descrição aqui do que foi modificado no método original. Uma outra dica também para se escrever o material e métodos com relação à descrição dos grupos, né? Isso é muito importante, a gente faz isso na subseção aí da descrição da amostra, você já entra já com a descrição dos grupos que foram feitos, se for o caso, né? E uma nomenclatura muito comum utilizada é grupo 1, grupo 2, grupo 3, mas a gente deve preferir colocar alguma informação adicional no nome do grupo para facilitar a leitura dos resultados, principalmente, porque às vezes você está lá na seção de resultado e fica na dúvida qual que é o grupo 1, qual que é o grupo 2 ou 3, e tem que voltar lá no material e métodos, onde foram descritos cada grupo, e para facilitar a leitura, né? Então, nesse caso aqui, a gente tem grupo sem infecção, a gente pode abreviar infecção NEG, né? Grupo com infecção positivo, grupo com infecção recidivante, né, o R. Um outro exemplo, bem sugestivo, né? Fica bem sugestivo aí o nome do grupo para facilitar o entendimento. Grupo BRR, né? Grupo baixo risco de rejeição. Grupo MRR, grupo médio risco de rejeição. Grupo ARR, grupo alto risco de rejeição. Então, fica aí essa dica, né? De tentar melhorar aí a descrição dos grupos para tornar isso mais sugestivo para a leitura dos resultados. Com relação à parte ética também, é super importante mencionar a aprovação do trabalho pelo Comitê de Ética em Pesquisa, né, com animais ou seres humanos. Mencionar, né, a forma de aquisição do consentimento do estudo, se houver, né, seguindo sempre as recomendações do CONEP, né. Essa parte de autorização do Comitê de Ética para a realização do estudo, ela pode ser adicionada na descrição da amostra, né, logo no início de material e métodos, ou pode vir no finalzinho de material e métodos, né? Isso cada revista já organiza isso de forma que isso esteja presente lá no material, né, no guia para autores. Então, se a gente pudesse descrever aqui algumas diretrizes gerais para a elaboração de material e métodos, a gente consegue resumir isso em 13 passos, né, para facilitar aí essa descrição. Então, a primeira delas, né, para estudos relacionados com seres humanos, o primeiro parágrafo deve indicar a aprovação do estudo pelo CEP, e se os pacientes assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido. Eu acabei de falar, realmente essa informação pode vir na descrição da amostra, ou no final, né, do material e métodos, ou ainda no final do artigo antes das referências bibliográficas, né? Então, fica aí a sugestão de sempre consultar o guia para autores, né, para colocar essa informação no lugar correto. Né? Então, a segunda diretriz, né, para experimentos com animais, né, incluir uma declaração em relação à aprovação do Comitê Institucional de Cuidado Animal. Uma dica super importante, né, na parte onde é descrito o desenho do estudo ou o protocolo experimental, é que isso pode ser feito em formato de fluxograma. Né? Isso vai poupar muitas palavras e vai facilitar o entendimento, né? Principalmente em estudos mais complexos, como nesse exemplo aqui desse trabalho publicado em 2014, né? Em que os autores colocaram muitas informações aqui em forma de fluxograma, e isso realmente facilitou o entendimento do desenho do estudo, né? Então, eles colocaram, né, que teve cruzamento de banco de dados para avaliação de compatibilidade doador e receptor, né? Dessa forma, os receptores puderam ser classificados com relação aos extratos aqui de risco, né, de terem rejeição do enxerto. Imagina o tanto de informação que tem aqui. Se isso fosse escrito no formato de texto, né, ficaria mais difícil de visualizar. Né? E, além disso, eles acrescentaram aqui no fluxograma o local do estudo
e as variáveis que foram analisadas. Ficou bastante didático, né, e fácil de entender. A quarta diretriz, então, seria descrever claramente o número e a forma de seleção dos participantes, né? Pacientes ou animais, voluntários, incluindo aí sempre os controles, né? Sobretudo aí nos estudos aí de caso-controle, nos quais deve haver pareamento aí, né? De indivíduos caso e indivíduos controles. Descrever o método de amostragem, né? Se foi uma amostragem aleatória, uma amostragem de conveniência, isso tudo tem que ser transparente aí na descrição dos participantes. Local e data, né, da coleta dos dados, né, realização do estudo, né, o período em que os dados foram coletados, ou o período em que os pacientes foram seguidos, né, o local dessa realização do estudo. O estudo tem que estar muito bem descrito. Indicar também os critérios de inclusão e exclusão para o recrutamento dos participantes do estudo, né? Nesse caso também, tem muitos estudos que trazem essa subseção aí como fluxograma. Fica muito didático, né? E muito fácil de entender. E, além disso, poupa algumas palavras aí do texto. Nesse exemplo aqui, desse trabalho publicado em 2015, né? A gente vê que o estudo começou com 2.425 pacientes transplantados, que foram abordados, mas nesse caso 1.077 foram excluídos por vários motivos, né, que podem ser descritos aqui nesse fluxograma. Continuaram no estudo 1.348 indivíduos que foram, de fato, analisados, né, e eles foram, então, alocados em 4 grupos diferentes de acordo, né, com os objetivos do estudo. A sexta diretriz, então, é descrever como o grupo controle foi selecionado, isso é super importante, né? Como que o grupo caso se relaciona, né, com o grupo controle, como que eles foram pareados, por quais variáveis que esse pareamento foi feito, né, seja por idade, sexo, etnia, condição clínica. Então, principalmente nesse caso de estudo de caso-controle, realmente essa parte aí de pareamento, ela é muito bem, tem que ser muito bem descrita, né? Os revisores sempre cobram muito bem essa parte aí clara no estudo, né? E pode vir até como pendência de revisão, se não tiver bem escrita. Na sequência, né, a diretriz 7, então, seria identificar os métodos, instrumentação, né, com nomes comerciais, fabricante, cidade, né, entre parênteses, e procedimentos em detalhes suficientes para permitir que os outros pesquisadores reproduzam o estudo. Indicar a forma como o estudo foi conduzido, né? Se teve leitura de exame no microscópio, né, alguma histologia, se foram quantas leituras que foram feitas, se foram feitas leituras independentes, né, se teve consenso entre essas leituras, se foi algum estudo com administração de drogas, né, se foi cego ou não foi, quem que administrou depois, quem que coletou esses dados. Então, é nível de detalhe mesmo que tem que ser escrito nessas sessões. Fornecer descrições específicas de experimentos e métodos, né? Fornecer declarações sobre a disponibilidade de materiais. Alguns materiais podem não estar disponíveis comercialmente, né? Por exemplo, os materiais distribuídos pelo autor ou algum outro não comercial. Nesse caso, isso tem que estar bem descrito nessa seção, porque isso pode ser um impeditivo de algum outro pesquisador poder conseguir reproduzir, né, o seu experimento. Então, isso tem que estar muito bem declarado. Com relação ao uso de drogas, culturas, né, equipamentos, como que isso deve vir, né, na seção de material e métodos. No caso de uso de drogas, né, fornecer os nomes genéricos e comerciais dos medicamentos, né, informar o fornecedor. Nesse exemplo, né, de pironossódica, o nome comercial, o fabricante e a cidade do fornecedor. Administração de drogas, se houver, né, nos estudos com intervenção. Descrever o cronograma da administração do medicamento, descrever as formas e doses dos medicamentos administrados. Se no estudo, né, houver uso de culturas, seja de tecido ou de bactérias e vírus,
isso também tem que estar muito bem descrito, né? Indicar a fonte, no caso de cultura de tecidos, fornecer detalhes de qualquer tratamento ou procedimento anterior administrado ao tecido ou cultura, informar o nome do fornecedor. Para culturas bacterianas e vírus, né, fornecer a nomenclatura taxonômica padrão, descrever as fontes, o meio de cultura e tampão utilizados. Para reagentes, né, a descrição de reagentes, né, fornecer identificação química detalhada dos reagentes utilizados, informar o nome do fornecedor, cidade, não descrever suprimentos e equipamentos comumente encontrados em todos os laboratórios, né? Outros procedimentos e intervenções. Descrever quaisquer outros procedimentos, como cirúrgicos, que foram usados. Fornecer referências para os procedimentos. Com relação ao uso de equipamentos, né, os equipamentos também devem ser identificados com informações específicas, nomes comerciais, nome do fabricante e cidade, né, do fabricante. Isso tudo entre parênteses. Bom, a 10ª diretriz, então, é identificar, né, ainda sobre os equipamentos, o equipamento utilizado com especificações se apropriado, fornecedor, etc., descrever em detalhe quaisquer modificações feitas no equipamento, calibração, como que foi feita a calibração, ou qualquer equipamento que foi construído especificamente para o estudo. E, se necessário, fornecer ilustrações ou fotografia das modificações que, porventura, tiverem sido feitas no equipamento. Definir claramente todas as variáveis de interesse. Essa é uma seção super importante, né, que vai dar ao leitor uma visão, né, do que ele pode encontrar lá em material e métodos. Bem como as potenciais variáveis de confusão, né, e variáveis modificadores de efeito. Então, aqui, né, nessa seção, é o local de você escrever qual que é a variável, as variáveis independentes, as variáveis dependentes, né, e uma descrição bem detalhada de como essas variáveis foram medidas, né, os equipamentos que foram usados para medir essas variáveis, a unidade de medida dessas variáveis, então isso tem que estar muito bem declarado. Descrever resumidamente os testes estatísticos, como eu falei, né, usados para a análise dos dados. Como eu falei, sem dar muito detalhe do teste em si, porque isso existe na literatura, né, mas todo o método utilizado, né, deve ser citado. E, finalmente, apresentar uma fonte de financiamento do estudo no finalzinho de material e métodos. Novamente, né, eu sugiro que o guia de autores da revista escolhida seja consultado, porque essa fonte de financiamento também pode ser colocada no final do artigo, antes das referências bibliográficas. Bom, uma outra fonte, né, para consulta importante para a descrição do material e métodos é a escala Strobe. Ela traz aqui os componentes de cada seção do artigo, aqui nessa primeira coluna. O que é importante seguir, né, dependendo de cada tipo de estudo. Então, realmente é um material bastante rico, né, para consulta aí na descrição de material e métodos. Então, nesse caso aqui, né, rapidamente, o desenho do estudo tem que ser escrito para todo e qualquer tipo de estudo. O contexto, né, onde descreve local, data, período de coleta, também é comum, né? Todo artigo científico tem que ter isso. Com relação aos participantes também, isso tem que estar presente em todo artigo científico, mas existe uma forma mais adequada de escrever isso, dependendo do tipo de estudo. As variáveis de interesse também, como eu acabei de dizer, né? Tem que serem definidas claramente, todas as variáveis de interesse, indicando quais são vistas como dependentes, né, que são os resultados ou desfechos, e as independentes, né, que são variáveis de exposição, explicativas e preditivas, bem como potenciais variáveis de confusão e variáveis modificadoras de efeito. Seguindo, né, as medidas também devem ser descritas para todo tipo de estudo, como as variáveis foram medidas. Os vieses também têm que ser descritos para todos os tipos de estudo, né, e nesse caso, devem ser descritas todas as medidas tomadas para abordar potenciais fontes de viés, que a gente sabe que existe, né? Então isso tem que ser muito bem descrito, né? Isso é uma forma elegante de mostrar que o seu método pode ter tido alguma limitação, mas que você você conseguiu contornar isso de alguma forma, reconhecendo esses vieses.
Tamanho da amostra também, né? É importante colocar em todos os tipos de estudo. Os métodos estatísticos também aí vai ter uma variabilidade dos métodos mais utilizados para cada um dos tipos de estudo, dos métodos mais adequados, né, para cada um dos tipos de estudo. Como que vai ser feita a análise de variáveis quantitativas também, isso deve ser bem descrito, assim como a análise de variáveis qualitativas. E, finalmente, na parte de financiamento também, como eu falei, pode vir mais para o final do artigo, né? E é consultar o guia de autores. Esse é um exemplo aqui bem resumido, né, das subseções aí de material e métodos. A primeira é pacientes, né? A gente pode até começar escrevendo aqui antes da sessão de pacientes ou na própria sessão tipo de estudo, onde os participantes, onde os participantes foram escolhidos, né, o protocolo do estudo, os critérios de inclusão e exclusão, as intervenções e medidas realizadas, as metodologias e métodos utilizados aí para análise dos dados. Existem alguns erros bem comuns que podem acontecer, né, na descrição aí de material e métodos. Por exemplo, escrever como um conjunto de escrever o material e métodos como um conjunto de instruções, ao invés de uma descrição dos experimentos, né? Dar muitos detalhes, isso vai até dificultar o entendimento, né, de outros pesquisadores com relação ao que foi feito, né, no material e métodos para a obtenção dos resultados. Misturar resultados com material e métodos também é muito comum, né? Omitir todas as informações básicas do material e métodos e explicá-las na sessão de discussão, né? Novamente, é misturar aí o conteúdo de uma sessão com outra, né? Isso é mais comum realmente para autores que são iniciantes, mas isso pode acontecer sim. Incluir informações irrelevantes para o leitor, né? Como quem alimentou os animais, por exemplo, quem ajudou na formatação dos dados, isso realmente, de fato, não deve ser citado, né? E isso realmente pode acontecer algumas vezes. Vai colocar simplesmente informações relevantes para que o experimento possa ser reproduzido. Aqui eu trouxe alguns exemplos de guias de autores de algumas revistas. Essa primeira revista é Transplantation Proceedings. Ela traz aqui que essa seção deve ser nomeada como material e métodos e traz aqui uma pequena informação do que deve conter nessa seção. Então, a parte de material e métodos fornece detalhes suficientes para permitir que o trabalho seja reproduzido. Métodos que são bem conhecidos ou já publicados devem ser indicados como referência, né? Não precisa de descrever em detalhes algum método que você utilizou que já tenha sido publicado. Somente modificações relevantes do método devem ser descritas, como eu já exemplifiquei aqui. Técnicas estatísticas usando análise univariada, multivariada, devem ser descritas em detalhes, né? Como toda a análise estatística, né? Sem colocar o passo a passo do método, né? Citando apenas os métodos todos que foram utilizados para análise. Um outro exemplo aqui de guia para autores dessa outra revista é Transplant International. Ela traz uma seção muito extensa de material e métodos, mas eu trouxe aqui só a parte de análise estatística, um guia aqui de estatística, bem detalhado, citando aqui como que deve ser feita a citação, né, de cada método utilizado. Então, assim, isso aqui é para seguir mesmo, ao pé da letra, né? Então, quem escolher essa revista aí tem que realmente estudar bastante esse guia de autores aí que traz informações bastante detalhadas aí para a parte de análise estatística. Essa outra revista, Clinical Transplantation, né, ela diz que essa seção pode ser nomeada como patients, né, pacientes e métodos, ou como material e métodos. Tem que ser descrita, né, a seleção dos pacientes ou animais experimentais, incluídos os controles. Não usar os nomes dos pacientes e números de hospitais, né, isso serve para todas as revistas. Identificar os métodos,
como os fabricantes e cidade do fabricante, e procedimentos em detalhe suficiente para permitir que outros pesquisadores reproduzam os resultados, né? Fornecer as referências e descrições breves de métodos que já tenham sido publicados. Isso aqui é bem unânime, né? Entre as revistas. Quando usar novos métodos, avaliar suas vantagens e limitações, né? Se for um trabalho metodológico. Identificar drogas e produtos químicos, incluindo o nome genérico, a dosagem, a rota de administração, a via de administração. Indicar se os procedimentos foram aprovados pelo Comitê de Ética, né? Então, realmente, a parte final aí do material e métodos. Essa outra revista, Bone Marrow Transplantation, né? Ela diz que essa seção de material e métodos podem ser nomeadas como material e métodos ou subjects and methods. Ela também é bem detalhista aqui com relação à parte de estatística, né? Eu não vou ficar lendo aqui, mas ela cita até como que as abreviaturas devem vir nessa seção. Então, realmente, é para quem escolher essa revista mesmo, ler em detalhes esse guia para autores. Alguns exemplos aqui de material e métodos em alguns artigos, né? Esse primeiro artigo aqui, publicado em 2015, na revista BMC Nephrology, o título da sessão é somente métodos, né? Ele traz aqui inicialmente realmente a parte de ética, né? De aprovação do estudo, a parte depois de desenho do estudo e a amostra, a definição dos grupos, super importante, né? Essa definição ser muito bem feita. Algumas definições aqui de variáveis importantes aqui, de acordo com o objetivo do estudo, e a parte de análise estatística. Tudo relacionado à variável tem que ser definido nessa seção de material e métodos. Esse outro estudo aqui sobre a variabilidade genética do SARS-CoV-2, né? Então, o material e métodos aqui, por ser um trabalho mais voltado para a genética do vírus, tem umas seções um pouco diferentes no material e métodos, né? Então, essa revista aqui Journal of Human Genetics, nomeou, então, essa seção é nomeada como Methods. A primeira parte aqui vem falando um pouquinho da sequência do coronavírus, as mutações analisadas nesse sequenciamento, como foi feita a aquisição dos dados, e finalmente aqui no material e métodos, a parte de análise estatística dos dados. Esse outro estudo aqui, ele tem uma parte de material e métodos muito, muito rica, né? É um estudo, a material e métodos ocupa aí quase duas páginas, né? Começando aqui pela descrição da amostra, coleta dos dados, dosagem de medicamentos, segurança de medicamentos, meta-análise sobre esses dados aí da droga, que é um estudo de droga, sim, transplante, critérios de inclusão, critérios de exclusão, então, e além disso tem aqui uma parte aqui que é um fluxograma, né, um esquema que realmente poupou aí muitas palavras aí e reduziu ainda essa seção que já é grande. Eu queria deixar uma informação importante, né, sobre o método. Todos os métodos descritos devem ter gerado algum resultado, né? Isso é fato. Se tiver algum método que você descreveu que não gerou resultado, isso tem que ser revisto, né, ou retirado. E todos os resultados que serão apresentados devem ter sido obtidos por algum método descrito. Então, aí tem que ter uma coerência entre os métodos usados e os resultados obtidos. Então, em resumo, né, escrever sobre como a pesquisa foi conduzida é tão importante como fazê-la, obter e publicar os resultados, né? Lembrando, então, que o método deve ser sempre reprodutível e válido. E ele vai ser só reprodutível, né, se você conseguir escrever o passo a passo do que foi feito. Então, alguns pontos para fixar, né, e algumas perguntas importantes aí que devem ser feitas ao escrever material médico. O que foi feito, como os dados foram coletados, como os dados foram analisados. Bom, gente, era essas informações que eu tinha para passar para vocês
nessa aula de hoje sobre material e métodos.